Olá, muito boa noite a todos, a todas, a todes. Eu sou o Danilo Luiz Marques, coordenador-geral do NEABIUFAL. Muito prazer que inicie o dia de hoje a nossa quarta semana do curso de extensão Negra Conexões. E hoje nós temos o tema Memória, Corpo e Oralidade. Estamos entrando na nossa quarta semana, um curso que visa debater vários temas envolvendo as questões étnico-raciais, indígenas, negras, quilombolas, LGBTQIA+, feminismos. E hoje a gente tem, né, a honra, o prazer de estar recebendo 3 convidadas para debater um tema muito interessante e que tem perpassado os estudos de muita gente nos dias de hoje. A gente vai ter a participação de Daniela Bene Hipólito Moraes. Ela é mestre pelo programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é doutoranda no programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal da Bahia. Atualmente, ela é professora de artes e vice-coordenadora do NEABI-IFAL Santana do Ipanema. Seja bem-vinda, Daniela. Boa noite a todos, a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite e daqui a pouco a gente começa a conversar melhor. A nossa segunda convidada é Bebel Nepomuceno. Bebel tem pós-doutorado desenvolvido junto ao programa de pós-graduação em Museologia da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Possui doutorado em 2011 e mestrado em 2006 em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com área de interesse em celebrações e práticas culturais na diáspora afro-latino-caribenha e negros no pós-abolição. Ela foi Fulbright Visiting no Centro de Estudos Africanos e Afro-Americanos da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, no período de março de 2008 a maio de 2009. Possui especialização em História da África pelo Centro de Estudos Afroasiáticos, o CAA, da Universidade Cândido Mendes, e é graduada em Comunicação Social, Jornalismo. Estava como professora visitante na Universidade Federal do ABC e atualmente é professora do Centro Universitário Assunção. Bebel, seja bem-vinda, boa noite. Olá, prazer, boa noite a todos e todas e todes, né? Agradeço o convite por estar participando dessa rodada aqui de discussões com vocês hoje. Obrigada. E a nossa terceira convidada é a professora Maria Antonieta Martins Antonassi, graduada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em História Econômica pela Universidade de São Paulo e doutorado em História Econômica também pela USP. Possui pós-doutorado em Antropologia Social pela EHSS e atualmente é professora da PUC São Paulo, onde vem desenvolvendo estudos sobre história do Brasil, história da África, culturas africanas e afro-brasileiras, principalmente nos seguintes temas: oralidade, cultura popular, memória, conflitos culturais, cultura e linguagem, tradições orais, corpo e cosmogonias africanas, culturas negras da diáspora. Professora Antonieta, seja bem-vinda. Muito boa noite. Olá, boa noite a todos vocês. Boa noite aos membros que vão participar comigo e aos que estão na plateia. É um prazer estar aqui e entrar nessa discussão sobre memória, corpo, oralidade, que diz muito sobre os povos afrodiaspóricos. Boa noite a todos. Boa noite. A gente vai iniciar, portanto, com a Daniela. Daniela? Simbora nós! Bom, novamente, saudar a todos, né? Eu fico muito, muito feliz pelo convite, porque o Negras Conexões, ano passado, foi muito importante para mim como plateia, porque me fez acessar uma série de pesquisadoras e pesquisadores que eu ainda não conhecia. Então, assim, para mim estar nesse lugar, ocupando esse lugar, podendo compartilhar a minha pesquisa, podendo compartilhar
o que eu venho pensando ultimamente, né, é muito importante porque eu entendo que a universidade tem esse papel, né, nos colocar em diálogos com os nossos parceiros e também conseguir acessar mais pessoas. Bom, eu vou compartilhar aqui uma tela, porque senão eu me perco, certo? Deixa só eu conseguir achar minha tela de novo. Mas o que eu quero discutir, o que eu quero trazer para vocês, é um pouquinho do que eu tenho pesquisado ultimamente, que diz respeito às proximidades entre as artes cênicas e as práticas performáticas no terreiro, nos terreiros de candomblé e de umbanda, né? Quando eu falo práticas performáticas, é a gente entender que uma saída de santo, um atendimento, uma festa pública, tudo isso são práticas performáticas, tá? E que, por serem práticas performáticas, elas se aproximam bastante do teatro. Eu não estou conseguindo encontrar aqui a minha janela. Deixa só eu sair de novo e voltar de novo, mas vai dar certo, tá? E por que eu estou trazendo isso? É o que eu venho investigando para minha tese de doutorado, que é justamente no campo das artes cênicas. Então, eu, como pessoa de terreiro, sinto a necessidade de trazer isso para a academia, certo? Para nós podermos falar a partir de nós mesmos, para não ficar sempre dependendo do discurso de uma terceira pessoa que nem sempre está familiarizada, certo? Acho que chegou a minha tela aí para vocês. Sim, não, talvez, quem sabe? Deixa só eu ter certeza, tá? Pronto, chegou. Bom, eu estou nomeando essa fala aqui de o corpo como um ponto de contato entre as religiões afro-ameríndias e o teatro, porque é bem nesse escopo que eu tenho pensado ultimamente. Quando eu falo religiões afro-ameríndias, eu quero deixar bem claro que eu não tenho domínio sobre as discussões da cultura indígena. Mas quando eu falo religiões afro-ameríndias, é considerando que, mesmo o candomblé tendo uma tradição fortemente afrodiaspórica, a gente tem que levar em consideração que sofreu também as influências das culturas e das tradições indígenas. Então, estou considerando candomblé e umbanda como essas religiões afro-ameríndias, certo? Aqui, na verdade, eu vou compartilhar mais os intelectuais, os pensadores que estão me ajudando a pensar nesse lugar do corpo como o local mesmo, né? Um espaço físico onde acontece a transmissão de conhecimento, onde acontece a transmissão dessas memórias desses povos, certo? Então, já partindo aqui para o próximo slide. Eu tenho trabalhado sobre duas perspectivas que estão muito aproximadas, que são as pedagogias das encruzilhadas, defendida pelo professor Luiz Rufino, e dois termos que a professora Leda Maria Martins ela vai trabalhar, que são as afrografias e as oralituras. E nesses três termos que a gente traz, eu fico sempre pensando como eles se relacionam na formação técnica e estética dos artistas da cena. Certo? Por que eu falo isso? Porque eu fico sempre me perguntando, será que quando a gente consegue trazer elementos das culturas afro-religiosas para a cena, será que é feito isso de forma legítima? Ou será que se coloca alguns elementos como penduricalhos, né, de forma muito, vou colocar tal elemento, vou citar Iemanjá na minha narrativa, porque é pop, porque é bonitinho. Não, peraí, como é que isso se processa dentro de um processo criativo, né? E aí eu trago esses dois pesquisadores, né, professor Luiz Rufino e professora Leda Maria Martins, principalmente Leda Maria Martins, considerando que ela é a nossa ancestral dentro desse campo de pesquisa que vai relacionar justamente memória, corpo e oralidade, quando ela vai falar para a gente que as culturas afrodiaspóricas tinham sim uma forma de escrita, mas não era ali aquela escrita que a gente entende como letras e palavras, mas é uma afrografia, né? Essa memória, essa escrita, ela está impregnada no corpo dessas pessoas, né? O corpo
os corpos dessas pessoas que foram sequestradas de um continente e trazidas à força para outro, para passar por uma série de trabalhos forçados e vários tipos de violência, ele traz uma narrativa nele. E essa narrativa é pensar também a fala, a voz, a palavra como corpo também. E onde é que a gente vai encontrar isso? Nas performances culturais. E as performances culturais, a gente entende que é ali o guerreiro, a taieira, o quilombo, né, dança do quilombo, o frevo, o maracatu, a foché, cavalo marinho e todas essas práticas da cultura popular. Certo? E o professor Luiz Rufino, com a pedagogia das encruzilhadas, ele vai propor que a gente ocupe esses espaços no campo da educação, se colocando em ginga, né, fazendo com que as nossas narrativas elas estejam presentes, principalmente no campo do espaço escolar, mas sabendo ali negociar esses espaços como se fosse jogando capoeira, né, sabendo se esquivar quando é necessário, mas também sabendo atacar quando necessário. Gosto bastante, assim, dessa ideia, porque não sei se vocês já jogaram capoeira em algum momento da vida, eu tentei, mas não deu muito certo, mas a capoeira é algo que, se você pensa muito, você não consegue fazer. Você tem que seguir o fluxo, você tem que deixar o seu corpo falar, o seu corpo responder, mais do que esse predomínio do raciocínio. Opa, entrou aí um outro slide. Deixa eu só voltar aqui a compartilhar o meu, tá certo? Opa, sumiu minha janela de novo, mas vai dar certo. E a proposição é de pensar esse corpo como suporte mesmo, né, como espaço onde o conhecimento ele vai ser adquirido. Isso está diretamente relacionado com as tradições de terreiro. Por quê? Porque no terreiro a gente aprende a fazer fazendo. Né? Senta ali junto no banquinho, com o pai de santo, com a mãe de santo, com a Iá criadeira, com o pai pequeno, para aprender o dia a dia do terreiro, né? Avançando um pouquinho, eu trago aqui essa espiral para justamente apresentar esses termos que tanto o Luiz Rufino quanto o Leda Maria Martins trazem para a gente, né? E eles ambos propõem lugares muito parecidos, né? A Leda ela vai propor para a gente que a afrografia ela é inscrita e escrita no próprio corpo, e que a oralitura ela vai estar ali presente como uma narrativa corpóreo-vocal. Os dois eles vão concordar, mesmo não utilizando as mesmas palavras, que o corpo é a própria performance, no sentido de que se apresenta, de que se coloca, de que se comunica, e o corpo ele vai ser colocado como um suporte físico para esses conhecimentos, né? Seja o conhecimento incorporado, transmitido de geração em geração, seja o conhecimento da capoeira, seja o processo de transe no terreiro, esse corpo ele também vai ser a própria encruzilhada, e essa encruzilhada é o ponto de encontro. Então, com todas essas falas, tanto do professor Luiz Rufino quanto da professora Leda Maria Martins, eu encontro a fala de um outro pesquisador, outros dois pesquisadores, né? Que é o professor... Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Que é o professor Zeca Ligero, que ele vai trazer para a nossa discussão... Deixa eu só organizar aqui para ficar melhor, pronto. Professor Zeca Ligero, que ele vai trazer a referência do Buzenki Fukiao, que é um filósofo congolês, que ele vai afirmar, ele vai considerar, né, ele vai colocar para a gente, que as performances culturais da África subsaariana, elas envolvem o cantar, dançar, batucar, sem haver uma hierarquização do que é mais importante. Então, mesmo o corpo que canta, ele também dança, ele também batuca, então não há uma hierarquia, não é um pensamento como o nosso ocidental, digo nosso porque acabou que o domínio europeu acaba criando muito mais amarras no nosso pensamento e não deixa tanto espaço para que a gente pense por outras perspectivas, não separa tanto razão e emoção, não separa tanto uma prática artística de uma prática religiosa, coloca aí num lugar muito, muito aproximado. E aí,
o professor Zeca Ligiero, ele vai acrescentar um verbo a esse cantar, dançar, batucar, que é o verbo contar. E eu, ousadamente, também coloco aqui o verbo contar, mas a gente vai trabalhar com duas perspectivas diferentes. Quando o professor Zeca Ligiero coloca o contar junto dessa tríade, ele vai se referir à palavra, né? É um corpo, é um performer, é um artista, é um sacerdote que canta, dança, batuca e conta histórias. Né? O sentido mais literal da palavra contar, né? Enquanto eu penso que esse contar também ele tem um sentido subjetivo, que é a presença dessa pessoa no espaço sagrado ou no espaço artístico, né? Cada uma de nós conta uma história só de ter a nossa presença em determinado lugar. Um corpo negro dentro de uma universidade conta uma narrativa, só a presença dele já conta uma narrativa. Uma pessoa negra dentro de um contexto de terreiro também conta uma narrativa. Então, é pensar nessas duas perspectivas, né? A presença do indivíduo, o corpo dele, a memória dele performando no espaço artístico, religioso, profissional, ou seja lá onde for, mas também a capacidade de se comunicar contando histórias. Certinho? E aí, já aqui para finalizar, eu compartilho com vocês quem são esses autores, né, que estão comigo nessa encruzilhada, nesse pensamento. Minha pesquisa do doutorado ainda está em andamento, né? Eu agora estou pesquisando o estado de transe dentro da Umbanda e como isso se caracteriza como uma prática performática muito aproximada do trabalho de atores e atrizes, da perspectiva do orixá Ogum, né? Então, é a gente pensar como a dança desse orixá conta uma história, e como isso se aproxima também do lugar do ator. Então, aqui a gente vai ter como referência o professor Zeca Ligiero, com Corpo a Corpo, estudo de performances brasileiras, vale bastante a pena. Professora Leda Maria Martins, performances da oralitura, Corpo, Lugar e Memória. Para quem quer pesquisar essas oralituras, professora Leda Maria Martins é fundamental. Tem um vídeo do YouTube também do professor Zeca Ligiero, uma mostração que ele vai trazer esses elementos das culturas africanas, ele vai ao continente africano e vai perceber em loco, né, essa questão desse corpo que canta, dança, batuca e também conta, né, também conta histórias, e os textos do professor Luiz Rufino, que ele vai colocar Exu como esse orixá da comunicação, esse orixá que toma conta do corpo, né, que ocupa um lugar muito importante dentro do panteão iorubá, nessa possibilidade de estabelecer contatos entre os próprios orixás e entre as pessoas, nos orixás e as pessoas. Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais da minha pesquisa, fazer aqui meu merchanzinho básico, tem esses 2 livros que foram publicados em 2017 e o outro agora esse ano, o Juomi Omoreuá, o Afoxé Dança para Yansan, que foi onde a pesquisa começou, que eu fui observar como se dá o trânsito da dança de Yansan no contexto religioso, e essa dança ela vai se transformando e se ressignificando para o contexto artístico, mas sem ser penduricalho. Né? Vai do contexto artístico, levando em consideração que a coreografia traz uma narrativa, que a música que é tocada, que o ritmo que é estabelecido lá com os ogãs, ele faz ele conta uma história, né? Ele traz uma memória de tempos imemoriais, digamos assim, e que vai também deixar muito pontuado a questão da ancestralidade. Certo? O uso dos instrumentos, os ritmos tocados, a forma que Yansan dança quando está sozinha, quando se encontra com outro orixá, quando muda o ritmo, o que é que ela está querendo contar. E o outro livro, Do Terreiro ao Teatro, é uma compilação de artigos produzidos desde 2015 até o ano passado, que aí eu viso investigar onde estão esses contatos, né, entre o ator e a atriz e o médium que entra em transe, porque é pensar que tanto o ator e a atriz quanto o médium que entra em transe, seus corpos, eles são ali mediadores de uma comunicação entre o que é invisível e impalpável,
com aquilo que é visível e palpável, né? Quando eu estou lá, sei lá, interpretando Julieta, bem que eu não tenho o perfil de Julieta, mas vamos lá. Quando eu estou lá interpretando a Julieta do Shakespeare, eu estou transformando uma narrativa que é literatura dramática, que está no livro, mas que, se não fosse o meu corpo colocado em cena, num estado de energia e num estado de consciência fora do meu cotidiano, Julieta não aconteceria em cena. Quando eu estou em transe dentro do terreiro, a presença de Ogum, a presença de Ansan, a presença de Exu, Preto Velho, seja lá quem for, ela vai se materializar nesse corpo que atua como mediador dessas memórias de tempos míticos, de tempos imemoráveis, de tempos ancestrais. Não estou comparando as entidades do Candomblé e da Umbanda com personagens, mas é entender também o lugar do indivíduo, da pessoa que está no teatro e que está no campo religioso. Bom, a fala de hoje é sobre isso, certo? Agradeço novamente a oportunidade para a gente conversar, e aí, depois das outras falas, estamos aqui disponíveis e abertas para trocar um pouquinho mais de ideia sobre essa minha piração, mas eu acho que tudo se encaixa no final das contas. Obrigada, Danilo, e muito obrigada a todos, a todas e a todos que acompanharam essa fala. Obrigado, a gente que agradece. Eu tenho já acompanhado o trabalho da Dani aí já tem um tempinho, né? Suas postagens nas redes sociais, os seus cursos, né? Toda hora uma temática mais instigante que a outra, e fazendo esse percurso aí do terreiro, do teatro, da sala de aula e do movimento, né, negro. Obrigado, Dani, até daqui a pouco. Queria chamar aqui a Bebel, Nepomuceno. Olá, Danilo, olá a todos mais uma vez, boa noite. Boa noite, contigo. Bom, já posso começar? À vontade. Dani, nós temos uma bibliografia em comum, né? Ligiero, Leda Martins, Fouquial, enfim, né? Muito, muito legal essa perspectiva, né? Muito interessante. Bom, no meu trabalho, eu vou falar um pouco sobre o que foi a minha pesquisa de doutorado, que eu desenvolvi pensando, acompanhando festas e práticas culturais na diáspora afro-latino-caribenha, em especial no Brasil e na Jamaica, através de uma dança chamada Jonkono. Ela não é específica da Jamaica, ela é de ocorrência em várias regiões, mas há uma certa controvérsia, mas ela teria, né, se iniciado na Jamaica, aí no final do 17, lá pelo século 17, enfim, e depois se ramificado ou se espalhado para outras áreas caribenhas, né? Mas nesse trabalho, eu foquei muito a questão do corpo, né? Porque eu parti, o ponto de partida para o meu trabalho, para minha tese, foi um documentário que eu vi chamado Play Jonkono Play, que era de um professor de uma universidade latino-americana e que teve um evento aqui no Brasil e ele apresentou esse documentário. E ao ver esse documentário, eu fiquei muito impressionada, porque eu dizia, nossa, mas eu já vi isso antes, eu já vi essa dança antes, enfim, né? Era tudo muito familiar. E aí, a partir daí, era muito familiar, porque ela me relembrava as congadas, ela lembrava mesmo algumas fantasias, né, que haviam no carnaval da minha cidade. Eu sou de uma cidade pequena, no Rio de Janeiro, uma cidade de Itaguaí, que no passado tinha um carnaval de rua muito, muito grande, muito interessante, e havia várias fantasias. E eu, ao ver o documentário Play Jonkono Play, eu fiquei tentando isso, e aí obviamente, começam a vir as imagens, né? Então, essa ideia de que essa similaridade, vou usar aqui uma expressão que é usada por um autor, Ezia Bairobi,
que ele chama de expressões ou similaridades performático-textuais, né? Então, eu fiquei... meu doutorado, eu foquei muito nessas similaridades performáticas textuais, e fui tentando aí costurar, né, o que esses africanos escravizados trouxeram. Então, como diz o próprio Ezeabraba, o que eles trouxeram consigo, né? Então, eles trouxeram suas memórias e suas culturas e suas cosmogonias em seus próprios corpos, uma vez que eles chegaram aqui, como diz o martiniquense, Eduardo Glissant, desculpem, gente, a memória de vez em quando já começa a falhar, né? Como diz o próprio Eduardo Glissant, como eles chegaram aqui como migrantes nus, então era pensar como eles trouxeram, né, consigo essas suas memórias, como eles carregaram esses seus saberes, né, e as suas práticas, né? E o que eu venho trabalhando, eu vou citar aqui uma frase do próprio Glissant, uma citação do Glissant, que eu gosto muito, que ele vai dizer o seguinte: não é nada novo para nós declarar que a música, o gesto, a dança são formas de comunicação com a mesma importância que o dom do discurso. Foi assim que inicialmente conseguimos emergir da plantation. A forma estética em nossas culturas deve ser moldada a partir dessas estruturas orais. Então, aquilo que a gente, né, já sabe, mas que convém repetir, né, sem direito à voz, sem direito à própria língua, né? Os africanos escravizados, eles se valeram, né, de códigos performáticos, de códigos textuais, de uma série de códigos que aqui ganhou aquilo que o Muniz Sodré vai dizer, que eles faziam uso, né, desse série de códigos com uma ambiguidade dentro, né, dentro dos interstícios dos códigos dominantes, né, mas valendo-se de uma ambiguidade que aquele que não dominava aqueles saberes, nem conhecia a cultura daqueles povos, passava totalmente ignorante, né? Ele não conseguia decifrar, ele não conseguia penetrar nessa estrutura de códigos que esses africanos escravizados trouxeram consigo. E trouxeram consigo, né, e acredito que, não sei, a Antonieta talvez vá trabalhar isso melhor na apresentação dela, eles trouxeram consigo através de seus corpos, né, os saberes, eu vou usar aqui o título do livro da Antonieta, As Memórias Ancoradas nos Corpos desses escravizados que aqui chegaram, possibilitaram que eles ressignificassem e recriassem, refizessem muitas das suas culturas, muitas dos seus panteões religiosos ou cosmogônicos e muito dos seus ritos sociais, né, como os ritos de iniciação, que passa-nos despercebido, mas que estão presentes em muitos dos festejos, das festas, das celebrações que a gente vê, a gente acompanha e a gente não tem muita ideia, né, do que está por trás, porque com o tempo, enfim, muita coisa se perdeu. Então, o corpo, como diz Stuart Hall, foi o principal e o mais fundamental capital cultural que o negro na diáspora, né, dispôs e empregou a seu favor. E eu diria que isso ocorreu, né, lá no passado e ocorre, se a gente trouxer para os dias de hoje, né, ocorre ainda hoje. O negro continua a usar esse corpo, né, uma vez que ele não é ouvido, né, por essa sociedade, ele continua a utilizar o seu corpo como uma forma contundente de discurso, e a gente tem aí uma série de exemplos que eu não vou detalhar aqui, porque não é o caso. Mas, enfim, então, sem entender, né, as tradições de oralidade
das sociedades africanas que cederam seus filhos para o Novo Mundo, né, para as Américas, a gente não consegue perceber muitas dessas práticas, né, em que estão, obviamente que o panteão religioso, o candomblé, é muito mais evidente, né, tanto que são até ainda hoje chamados, né, de religiões africanas ou religiões de matrizes africanas, nele é muito mais presente, mas muitas dessas práticas estão tanto nas festas e celebrações negras, quanto naquelas de protagonismo negro. Então, no meu trabalho, que tem também esse título, né, celebrações negras do ciclo natalino, eu procurei pegar muitos desses festejos que se davam nesse período entre o 25 de dezembro e o 6 de janeiro, aí nessa região, que era um período em que praticamente em toda essa área havia um certo, digamos, relaxamento, né, em relação a um controle dos escravizados por uma questão de o chamado espírito natalino, né, que embalava lá o coração da classe senhorial, e os escravos acabavam tendo alguns momentos de maior relaxamento em que eles também se aproveitavam. Então, as celebrações, as práticas que eu acompanhei, que eu estudei, elas se davam, né, muito nesse período. Depois, muitas migraram, né, a gente percebe algumas práticas, o cucumbi acabou migrando primeiro para uma parte, para os carnavais, no caso do Rio de Janeiro, porque também não dá para generalizar e não dá para pensar numa única, que a coisa se dava da mesma forma em todos os lugares. Então, o cucumbi no Rio de Janeiro, ele migra muito para o período carnavalesco, né? Vai ficar aí até o final do 19, e mais ou menos no final do 19 ele vai desaparecer. As congadas, os bailes de Congo, que ainda acontecem em várias regiões do país, elas migram aí mais ou menos para o mês de outubro, por uma questão do dia de São Benedito, em vários, né, locais. Então, em geral, elas acontecem aí num período de outubro, ou às vezes, em alguns casos, como no Espírito Santo, onde tem os ticumbis, ela vai acontecer num período de janeiro, entre o final de dezembro e os primeiros dias de janeiro. Mas apesar das transformações, das hibridizações que essas manifestações elas sofrem, a gente consegue, né, perceber nelas traços, ressignificações de práticas que os africanos escravizados trouxeram de suas culturas de origem, né? Então, eu trouxe aqui também uma fala da Leda, que ela vai dizer que desculpem, deixa eu me... ela vai dizer que o vigor das fundações e raízes africanas e a permanência de seus textos, ainda que atravessados pelo palimpsesto do outro, né? Então, exatamente, a gente percebe nessas práticas, nessas manifestações, ainda que hibridizadas, ainda que ressignificadas, mas a gente consegue perceber sinais, né, sinais das práticas originárias das várias regiões da África. Então, eu cito, por exemplo, a questão da coroação de reis, né, a coroação de reis e rainhas negros, que em várias regiões do Brasil se dá nas congadas, aqui elas eram vistas, eram vistas como brincadeira, como mera arremedo, né, como arremedo grosseiro das práticas de imitação das cortes europeias, né, achava-se que
os negros, os escravizados, eles apenas copiavam as cortes europeias, quando, na verdade, elas remetem à prática, né, a coroação de reis, sobretudo na Angola centro-ocidental. Né? Então, ela remete à prática de coroação de reis, porque os reis, em várias sociedades da África Central, eles eram eleitos, né? Eles eram eleitos eles não eram absolutos, não eram reis absolutos. O poder deles, apesar de confirmado por um aspecto divino, tá? Mas esses reis estavam sujeitos a um conselho de anciãos. Então, ele não era absoluto, ele não tinha o poder total e absoluto sobre aquela comunidade. E as práticas a coroação de reis e rainhas, que aqui nas Américas foi registrado desde o século XVI, elas remetiam a isso, né? O Ticumbi, esse Ticumbi do Espírito Santo, nos diálogos, né, o Ticumbi tem um enredo, né, e tem as danças, enfim, o enredo gira em torno, e também o enredo das congadas, e aí os nomes também vão variando de região para região, mas o enredo dessas práticas, dessas danças, dessas celebrações, que envolvem autos, né, que envolvem um diálogo e danças, enfim, elas repetem, né, tem uma série, a própria designação ou os cargos que as pessoas, que os vamos chamar de brincantes, carregam, estão relacionados a fatos ocorridos em conflitos, ou estruturas sociais de poder existentes em sociedades africanas. Então, se a gente pega, por exemplo, o caso dos ticumbis ou dos cucumbis, que você tem, o enredo gira em torno, às vezes, né, de um conflito entre um grupo de africanos que estão voltando são atacados por um grupo de indígenas quando retornam, e o filho do rei é atingido e morre. E a partir disso, o rei ordena, manda chamar, né, esse é o enredo da celebração, né, o rei manda chamar o feiticeiro mais poderoso da corte e determina a esse feiticeiro que ou ele dê vida novamente, né, ao príncipe, né, e ele poderá ter o que ele escolher do reino, enfim. Então, em geral, depois o príncipe ganha a vida novamente, ele renasce, e a partir disso tem-se uma grande festa, um grande banquete, ou enfim. E eu descobri enredos semelhantes em práticas e celebrações da Jamaica, né, por exemplo, em que havia eles aqui lá diferente, eles a partir de um determinado momento no passado da Jamaica, quando começam a chegar irlandeses como administradores das fazendas, enfim, e começa a ter uma atividade teatral, e o teatro eles vão pegar, olha que curioso, né, essas práticas, as danças, essas práticas, essas festas negras, eles vão se fixar num texto, numa peça de Shakespeare, Ricardo III, tá? Em que há um combate, e aí aquela sociedade, a sociedade branca, a sociedade senhorial da Jamaica, né, eles comentam nos jornais, enfim, de todos os documentos que eu pesquisei, eles não entendiam nada, porque obviamente, na peça de Shakespeare, há um combate e a morte. Nas peças, nas festas que a população negra levava para as ruas no período de Natal, havia uma reencenação de Ricardo III, desculpem, mas após a morte de Ricardo III, ou da pessoa que estava ali, enfim, representando Ricardo III,
ele ressuscitava e tudo terminava numa grande festa, num grande banquete, né? Enfim. Então, essa recorrência de vida e morte nessas celebrações, muitas dessas celebrações negras, elas estão, de uma certa forma, relacionadas a ritos de iniciação, né? Quando se passa da fase, quando se entende nessas sociedades que a criança deixou-se de ser criança e entrou-se para a vida adulta. E isso é representado como uma morte, né? Então, quando você entra num rito de iniciação, você morre a criança e nasce o adulto, né? Nasce o homem ou nasce a mulher. Então, aqui, essa simbologia vai estar, em boa parte, nessa recorrência de vida-morte que acontece em muitas dessas práticas. E eu poderia citar, eu acho que meu tempo, eu não vou me estender, acho que meu tempo já está se esgotando, mas a gente consegue perceber em muitas, as próprias irmandades religiosas incorporaram muitas práticas das sociedades originárias, né? Enfim, então, é uma coisa que a gente pode detalhar. Mas, então, essas memórias, né, esses saberes, tá? As suas práticas corporais, as suas práticas culturais, as suas crenças, eles conseguiram trazer incrustados em seus corpos, através de um processo de transmissão de conhecimento que não separa corpo e razão, algo que a Dani citou logo no início da apresentação dela, mas são sociedades de transmissão comunitária, de transmissão com base em oralidade, em que corpo e razão fazem parte de um mesmo complexo. E a partir disso, isso possibilitou que africanos escravizados nas Américas ressignificassem e reconstituíssem muitas de suas culturas de origem, né? Então, é isso, e mais a gente pode conversar depois nas perguntas. Obrigada, Danilo, e obrigada a todos. Desculpa se me excedi aí no tempo. Não, pontualmente, 20 minutos. A gente que agradece, Bebel. Bebel tem um trabalho incrível sobre celebrações negras em ciclo natalino, que eu tive a oportunidade de ler quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado, e é um pouquinho que ela trouxe para a gente aqui. Recomendo esse trabalho da Bebel. Obrigado, Bebel. Até daqui a pouco. Gostaria de chamar agora, então, a professora Antonieta. Professora, boa noite, mais uma vez. Boa noite a todos. É um prazer poder retomar essa questão de memória, corpo, oralidade. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre os povos afrodiaspóricos, e essa pesquisa começou com literatura oral de folhetos de cordel do Nordeste. Nesses folhetos, um deles ganhou uma expressividade muito grande. Então, eu trouxe algumas passagens desse folheto, que se chama Rabicho da Geralda, para comentar com vocês. Danilo, você podia colocar o folheto? Não, não é esse, Danilo. Esse é o último. Aqui. Então, esse Rabicho da Geralda, ele foi que é uma encenação, uma cantoria e um diálogo. Essa epopeia dialógica, ela foi surpreendida por José de Alencar numa fazenda em Quixeramobim, que era uma fazenda do pai dele. E ele acompanha essa encenação e diz algo muito interessante, que o herói não era o homem, o herói é o boi. Então, ele mostra que a própria performance dos cantadores
era uma performance de bois, que é um dos animais marcantes, principalmente no universo das culturas bantofone. Então, esse rabicho da Geralda, eu vou pegar só umas partes deles, tá? Onde ele começa: sou o boi liso rabicho, boi de fama conhecido, minha senhora Geralda já me tinha por perdido. Era minha fama tanto nestes sertões estendidos, vaqueiros vinham de longe para me tirarem a vida. Ele ainda coloca: 11 anos morei eu lá na Serra da Preguiça. Minha senhora Geralda de mim não tinha notícias. O que vai acontecer? Num dado momento, pode passar o outro pedaço dele, Danilo. Num dado momento, houve uma seca muito grande. E com isso, o rabicho teve que descer das montanhas e ir beber na várzea do cisco. Então, ele vai dizer: 11 anos me caçaram, 11 dias me caçaram com grande empenho e cuidado. Passado dos 11 dias, ficamos cara a cara. Aí vem um dado do diálogo que é muito interessante e que nos permite ver que vieram para o Brasil africanos com diferentes inserções sociais. Porque esse vai dizer para ele: corra, corra, camarada, puxe bem pelas memórias, que não vim da minha terra para vir contar histórias. Portanto, os africanos contadores, os africanos... Ju! O que é isso, meu amor? Os contadores de história encontram um vigia, que vai dizer que não veio da África para contar histórias. E aí ele vai colocar: chega, enfim, 92, aquela seca comprida, logo vi que era a causa de eu perder minha vida. E aí ele vai colocar essa questão: ferido, caí no chão, pegaram pelas pés e pelas mãos para me sangrar. Nessa estrofe é o único momento em que ele mostra a sua configuração humana, porque até então era a configuração de boi. O que nos interessa aqui, primeiro, é essa dimensão. E um outro dado que é muito forte, não vou passar por todo ele, nessa cantoria, que é a ideia do rastro. E esse é um ponto muito significativo, porque o rastro é sinal de uma presença ausente. Deixam rastros. E várias passagens dessa cantoria remetem a rastros. Outra questão é essa: vieram para cá africanos com duas inserções culturais, sociais distintas. Mas vamos nos deter nessa estrofe. Chega, enfim, 92, aquela seca comprida. Logo vi que era a causa de eu perder a minha vida. Ele está se referindo a uma grande seca que ocorreu no Ceará em 1792. E aí tem um outro dado interessante. Os povos africanos têm uma concepção cósmica articulada, conjugada. Então, o reino mineral, vegetal, animal e humano não estão separados. E o que é interessante? É geralmente um fenômeno da natureza que provoca uma mudança muito rápida para esses povos. Então, ele destaca uma seca de 1792, que foi quando ele foi beber água na várzea do Cisco, foi preso e foi morto. O que eu acho que é interessante desse ponto? Muito tempo depois, quando eu já tinha publicado a primeira edição de Memórias Ancoradas em Corpos Negros, eu consegui ler Michel Rolfe-Troyot. E Michel Rolfe-Troyot, comentando a Revolução Haitiana e comentando o silenciamento em relação a essa Revolução Haitiana, ele, que é contrário ao poder do arquivo,
e, acima de tudo, jamais pensou que os escravizados do Haiti tivessem sido influenciados por brancos ou mulatos livres, ele vai colocar uma questão extremamente interessante, onde ele vai dizer, já quase que ao final do livro, ele vai colocar a existência de extensas redes de comunicação entre escravos, dos quais temos apenas indícios, não chegou a tornar-se tema sério, ele aspeia, de investigação histórica. Esse dado nos mostra que havia redes de comunicações entre os africanos escravizados, porque eles vêm de culturas orais, onde o corpo é o grande foco de interação, de transmissão e de produção de conhecimento. Então, ele vai colocar, e isso é um dado muito interessante, porque Michel Rolf-Troyot, nesse contexto, se refere até a uma tese que foi defendida na Duke University em 1986, que se chamava Comunidade Sinuosa, Corrente de Comunicações Afro-Americanas na Era da Revolução Haitiana. Então, ele remete a essa questão extremamente significativa, como eram povos de matrizes orais, e essas matrizes orais estão inscritas nos corpos, e é interessante que tanto Daniele como depois a Bebel destacam a questão do corpo, e esse corpo produz performance, produz ritos, produz mímica, produz gestos e encenações que provavelmente circularam do Caribe até o Nordeste do Brasil. Provavelmente, os povos bantofone da região de Fortaleza ou do Ceará, que eram povos bantu, assim como a maior parte dos escravizados no Haiti, em São Domingos, eles têm formas de conexão. E, portanto, essa data, 1792, que é mencionada no cordel, o que é uma questão muito rara, porque o cordel não tem data, mas esse vem datado, nos mostra, provavelmente, que em 1792, os escravizados da região do Ceará receberam notícias das rebeliões no Haiti, o que nos mostra formas de contatos que ultrapassam até determinadas regiões continentais, o que é um dado de grande significado para a gente entender as interações e os movimentos que circulavam entre esses povos afrodiaspóricos. Eu vou agora mostrar para vocês um outro cordel. Esse cordel, então, não é esse, o Danilo, é o outro. Não. Aí, não, esse é o rabicho, é esse aí. Então, esse outro cordel, aqui nós temos uma imagem de Lucas de Feira. Lucas de Feira era um escravo em Feira de Santana, que fugiu em 1824 e ficou durante 24 anos perambulando no sertão da Bahia, onde eles roubavam, matavam e distribuíam alimentos entre outros aquilombados. Quando chega 1848, a lista de criminalidades de Lucas de Feira era muito longa, e foi prometido que se alguém denunciasse o seu esconderijo, teria os seus crimes perdoados. Ele foi delatado, foi preso, foi levado para a praça de Feira de Santana e lá ele foi enforcado. Um pouco depois, sai um cordel chamado ABC de Lucas de Feira. Nesse cordel, o que nos interessa, porque é marcante, é a xilogravura, que vem
na primeira página do cordel. Então, nós temos aqui a xilogravura de Lucas de Feira, que com certeza foi produzida por outros africanos escravizados. E ele aparece com uma série de metáforas, o que é extremamente interessante para a gente conhecer um pouco mais as formas de cognição africanas, que não se dão por conceitos, por abstrações conceituais, mas em parte por imagens e por metáforas. Nessa metáfora, o corpo dele é um corpo negro que traz vestígios de diferentes animais da região. Portanto, vejam, a cauda é a cauda de daquele animal que vive na terra, que agora eu esqueci o nome, é a cauda de um escorpião. Então, a cauda de um escorpião. O corpo de uma serpente. Enquanto que o escorpião é bicho da terra, a serpente circula entre a terra e a água. Na cabeça, ele traz uma outra formação, uma formação de ave. E ave que, ao falar palavras de rebeldia, as suas palavras viram fogo. Então, nós temos no corpo de Lucas os reinos da terra, da água, do ar e do fogo, que são os 4 elementos de todas as culturas humanas. Ao projetar as suas palavras de rebeldia, ele produz o fogo e aparecem as transparentes asas de liberdade. E aparece, o que é um dado interessante, o corpo ereto, em forma de um corpo humano. E um corpo humano que virou um grande animal do ar, um demônio da noite. É interessante que essa perspectiva diaspórica trabalha com metáforas. A metáfora que ele traz é uma metáfora que situa a sua perspectiva cósmica, a sua perspectiva corpórea e a sua perspectiva de oralidades. Esse desenho circulou por mais de um século no Brasil e fez parte de vários artistas que foram trazendo essa imagem de Lucas de Feira. Até que em 1967, Lênio Braga, um escultor, vai fazer na rodoviária de Feira de Santana um grande painel de cultura popular. E nesse painel é que ele coloca essa xilogravura de Lucas de Feira, que foi onde eu tive contato com a xilogravura. O que é também interessante é que 2 anos depois deles ter sido colocado no Mural de Cultura Popular de Feira de Santana, um outro baiano vai produzir um dos seus filmes clássicos, Glauber Rocha, em 1969, produz Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade, porque ele tinha se transformado, se metaforseado num dragão. Esse filme é muito significativo, porque ele traz uma grande crítica no auge do regime militar, traz uma grande crítica à ideia de democracia racial e coloca também nesse filme as lutas de camponeses do Nordeste que lutavam para ter acesso à terra. Então, o Lucas de Feira, ou o Dragão da Maldade, circularam em várias formas de memória e de linguagens do Nordeste. Essa linguagem cinematográfica continua até hoje trazendo à tona essa dimensão da presença dos povos africanos
no universo do Nordeste. Eu queria agora destacar com vocês algumas questões que vêm aparecendo e que nos levam a pensar que as práticas ou as redes de oralidades africanas que conseguiam entrar em grandes contatos, elas mostram uma outra forma de comunicação social, que é através do corpo, das matrizes corpóreas e das formas com que esses corpos vão assumindo suas configurações. O que nos deixa instigados a pensar é como que essas culturas orais de povos afrodiaspóricos, como elas até hoje marcam a vida dos povos africanos nas Américas, nas Áfricas e em outras regiões. O que chama atenção, eu vou trazer para vocês pequena parte de um livro do Raymond Williams. Raymond Williams escreveu um texto chamado Produção Social da Escrita, que foi publicado pela Unesp em 2014. Nesse texto, Raymond Williams traz questões muito significativas. Ele vai dizer: nas sociedades industriais modernas, a escrita foi naturalizada. Esse é um dado de grande importância. Nós lidamos com a escrita como uma coisa natural, mas ela vem de longos processos de alfabetização, passando por várias escritas e por vários contextos. Ainda, voltando a Raymond Williams, um dos efeitos dessa naturalização da escrita, com a naturalização efetiva da imprensa, é que a história escreveu de forma distinta importantes transformações. E dentro dessas transformações é que ele vai colocar que os termos vão se tornando mais gerais na escrita, quando ela vai se naturalizando. E o Raymond Williams coloca a naturalização da escrita e a naturalização da imprensa. E aí ele vai dizer que, tendo sido negligenciada ou tratada como mera generalidade, a escrita entrelaça em cada estágio com mudanças mais locais e demonstráveis. Portanto, ele nos dá uma dimensão muito significativa para pensarmos outras formas de comunicação, de escrita e de presenças locais dentro do universo das tradições orais. Ele ainda vai colocar, Raymond Williams, ele vai colocar a introdução da escrita a todos os estágios subsequentes de seu desenvolvimento são intrinsecamente novas formas de relação social. Então, aí, Raymond Williams nos abre para pensarmos as formas de comunicação como formas historicamente produzidas por relações sociais que vão sofrendo profundas transformações. Com isso, tanto Troyot quanto Raymond Williams nos permitem entrar nesse universo, onde um filósofo senegalês, Mamoussy Diagne, coloca uma outra questão muito significativa, que esses povos, nas suas formas culturais, não recorrem a abstrações,
a conceitos, mas são povos com uma grande materialidade. E essa materialidade emerge nos corpos em diferentes performances. Mahmoud Siddiani traz à tona esse universo numa tese de doutorado que ele defende em 2005 e que mais tarde ele vai escrever outros textos onde ele coloca uma questão extremamente significativa, que é a lógica oral frente à lógica da razão gráfica. Portanto, ele nos coloca diante de universos culturais completamente distintos e nos leva a pensarmos cada vez com mais cuidado e atenção as diferentes expressões de vida dos povos afrodiaspóricos nas Américas, no Brasil e nas Áfricas. Era isso, então. Alguma coisa depois eu posso retomar. Obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece, professora. Tem alguns alunos aqui do programa de pós-graduação em História, né? Inclusive, que estão numa disciplina comigo e foi muito legal a citação do Raymond Williams e do Trujillo, porque faz parte da disciplina da ementa da disciplina, né? Então vai dar elementos para a gente conversar mais na próxima sexta-feira na aula. Queria chamar aqui de volta a Bebel, a Dani, e agora a gente vai abrir para perguntas, comentários, né? Eu vou também dar a opção de vocês conversarem entre si também, a gente tem aí um tempinho para isso. Então, primeiramente, enquanto eu coloco aqui vou sistematizando aqui as perguntas do chat, eu deixo aberto para, se vocês quiserem conversar entre si, fazer perguntas entre si, ficar à vontade. Eu queria comentar só uma coisa, assim, que me deixa muito feliz de escutar outras pesquisadoras falando, porque eu me sinto menos sozinha. Às vezes o caminho acadêmico ele é muito solitário, né? Antes de eu começar o mestrado, eu achava que eu estava pensando sozinha nisso, achava que era muito, muito absurdo, né? Pensar uma outra forma de chegar a estados de consciência alterado pelo teatro que não fosse que já é colocado como um cânone no teatro brasileiro, mas eu fico muito feliz, assim, toda vez que eu participo de encontros como esse, eu saio aprendendo muito mais do que em qualquer outro momento. Então, eu agradeço muito a generosidade de vocês de compartilharem suas pesquisas também e me sinto muito confortada em saber que existimos como pesquisadoras, todas, cada uma na sua área, cada uma com a sua linha de pesquisa, mas o quanto isso é importante, né, para a gente produzir mais horizontalmente também. Acho que isso é bem válido, né? Temos aqui uma pergunta da Ana Santos, eu acredito que é para a Bebel, porque a pergunta foi feita ao longo da fala da Bebel. O local das pesquisas são de maioria territórios negros, como a Jamaica, né? Como a questão racial aparece nessas pesquisas? Eu acredito que a dimensão, o Haiti também, né, já que a professora Antonieta citou o Trujillo, tem uma questão assim marcante, inclusive procedimentos de embranquecimento de pele recentemente, né? Recentemente eu estava relendo o Aimé Césaire, né? E uma parte da biografia dele falando um pouco como na Martinica havia aí todo um procedimento de embranquecimento para ser professor, e aí o César retorna para a Martinica e meio que quebra o padrão, né? Acredito que seria mais ou menos nesse sentido a pergunta da Ana, então eu vou estender a pergunta, né, para as três, como é que as questões raciais aparecem nas respectivas pesquisas. Tem uma pergunta do Denis Angola, que ele pergunta se a Universidade Federal de Alagoas está preparada para discutir o afrocentrismo, né? Aí a gente pode ampliar, talvez, para a academia brasileira, né? Para as nossas experiências e tal.
Tem aqui Liliane Braga saudando, Priscila também saudando a gente, professora Clara Suassuna, um monte de gente elogiando e fazendo alguns comentários. Então, acho que seriam, a princípio, essas duas perguntas. Acho que pode começar, Dani? A gente faz a sequência. Deixa eu abrir aqui o microfone. Deixa eu só voltar aqui. Começando pelo Denis. Denis, eu acho que preparada não está, mas eu acho que nós estamos nos preparando, porque quando eu paro para observar a quantidade de professores e professoras negros e negras que eu tive no ensino médio, graduação e pós-graduação, para os colegas que eu vejo que estão em sala de aula hoje em dia, é um salto muito grande. Então, eu acho, inclusive, que vou tirar como medida o curso de teatro, que foi onde eu me formei. Com os professores do quadro, da época que eu fui aluna, não tinha condição nenhuma da gente discutir isso. Nenhuma, porque, inclusive, o corpo docente não estava interessado em discutir sobre isso, né? Mas eu acredito que nós estamos num processo de nos preparar para discutir esse afrocentrismo, porque nós estamos começando a ocupar esses lugares como professores e professoras. Eu espero que alguns colegas também, que são negros e que se compreendam como pessoas negras e que continuem investigando dentro dessa perspectiva, né? Que também não vista aí as máscaras brancas para se adequar, porque também é um risco que a gente corre, né? E a outra questão da Liliane, não sei nem se é a Liliane que perguntou a outra? Não, a Ana, desculpa. Não sei nem se é para mim, mas eu já vou me meter. Eu fiz pesquisa de campo na pesquisa da especialização e do mestrado num afoxé, né, que é vinculado a um terreiro de candomblé, e agora eu estou fazendo no terreiro que eu faço parte, que é um terreiro de Umbanda. Nas minhas pesquisas, essas questões relacionadas à questão racial apareceram muito no sentido de que, ok, você faz a pesquisa, mas você devolva, não sugue. Né? Você tem o compromisso também de dar um feedback para as comunidades onde eu estava pesquisando, né? Eu acredito que a temática em si já tragam essas questões. Eu não sei se vocês são familiarizados com teatro, mas a gente aqui no Brasil tem as escolas de teatro, elas são muito europeias, né? Pensando ali no Stanislavski, nesses caras todos, que eles vão utilizar as performances africanas, afrodiaspóricas, indígenas e de outros locais como ferramentas para chegar ao que eles querem, e não como parte de um contexto de pesquisa. Né? Eles pegam um elemento, tiram completamente do contexto e utilizam. Então, como eu estou também trabalhando com meus pares, que são outras pesquisadoras negras, isso aparece quando a gente vai observar as dificuldades que nós temos dentro do nosso campo de pesquisa, justamente porque estamos saindo dessa ideia cartesiana, né? Então, essa questão da racialidade vai aparecendo de forma transversal dentro da própria pesquisa, porque a gente está ousando trabalhar de uma outra maneira que sai do que é estabelecido como padrão. E eu passo a bola para a Bebel. Bom, a minha pesquisa envolveu, sobretudo, o século XVIII e XIX, né? Então, a gente está falando de sociedades, tá? Escravocratas, né? Sociedade em que você tem ali escravizados e os senhores, né? Mas na Jamaica, por exemplo, havia já essa questão, à medida em que a Jamaica, a sociedade, como eu disse durante a minha fala, vão chegando uma série de administradores. O que acontecia antes na Jamaica? Os ingleses tinham lá as fazendas, mas eles não ficavam lá. Né, eles permaneciam na Inglaterra e deixavam um administrador. Depois há uma mudança e eles começam a enviar uma série de serviçais, e uma própria onda de resistência que ocorre entre os escravizados da Jamaica leva a Inglaterra a mandar uma série de soldados para a região e para os arredores, como forma de conter as rebeliões.
E com isso, tá, tem início um processo como é que a gente fala? De inter-relações raciais. Começam a ter uma série de casais interraciais, que, obviamente, que as mulheres, homens brancos e mulheres negras, né, sobretudo, tá? Mas que elas não são reconhecidas, elas não são esposas, ou não são as mulheres, de fato, elas são as concubinas, né? Eles têm as famílias na metrópole, tá? E lá eles constituem famílias com essas mulheres negras. E aí passa a haver não só uma série de diferenciações sociais, tá? E essa diferenciação, e uma série de denominações. A Jamaica chega a ter, acho que, 8 ou 9 designações que se atribuem às pessoas de acordo com a cor. Então, meio quarteirão, 3/4 de quarteirão, de acordo com o tom da pele da pessoa, né? Então, eles iam tendo essa diferença, as famílias, essas famílias mestiças, né, que elas acabam tentando se diferenciar das outras famílias negras, né? A política impõe, os negros, apesar de, mesmo depois da independência, do fim da escravidão, eles não têm direito a voto, eles não podem ser donos de terra, né? Então, tem uma série de questões. Então, essas famílias, isso acaba pressionando várias famílias, elas tentam se diferenciar das famílias negras. E isso vai aparecer, inclusive, nas celebrações, porque, num determinado momento, nessa celebração de Jonquonu, é inserido aquilo que eles chamam de conjunto de garotas, as 7 girls. E as 7 girls, elas vão se diferenciar pela cor, tá? Então, elas haviam, com a rebelião, ou com a independência no Haiti, a expulsão, muitos dos franceses, dos colonos franceses, vão para a Inglaterra, fogem para a Inglaterra ou vão adquirir terra, na Jamaica. Então, você vai ter o conjunto de 7 girls, que é formado pelas escravizadas que vêm com os franceses. Você vai ter o conjunto de 7 girls que pertence a essa classe aí já mestiça. Você vai ter o conjunto de 7 girls da comunidade negra. Então, a questão da relação racial vai aparecer dessa forma, em que há uma distinção. E, por outro lado, a própria manifestação ela vai embranquecendo à medida em que, por exemplo, porque no início, tá, quando começa ainda nas plantações, né, o Jonquonu no começo é formado basicamente pelos escravizados. Então, eles usam máscara com chifres, com dentes de javali, e essas máscaras são consideradas horrorosas, horrendas pela sociedade branca. Eles usam tambores. Depois, há uma proibição pelo uso de tambor, né, porque eles entendiam que os tambores eram utilizados como forma de comunicar rebeliões, então proíbe-se o uso de tambor na Jamaica. Mas, ao mesmo depois, um pouco mais tarde, vai aparecendo no próprio Jonquonu a diferença. Então, os tambores vão dando lugar a outros tipos de instrumento que são mais tolerados pela sociedade branca, o que é menos, né, vai sofrer menos repressão. Então, assim, no decorrer do tempo, vai havendo uma série de alterações e de interações, mas, enfim, algumas... a própria roupa, tá, dos participantes, ela acaba virando mais ou menos, eu costumo equiparar mais ou menos como a escola de samba daqui, porque depois as roupas vão ganhar de um luxo, vão se tornar extremamente luxuosas, as roupas de alguns componentes do Jonquonu, porque vai sendo inserido uma série de elementos à medida que a vida naquela sociedade também vai sofrendo alterações. Eles vão incorporando
o vivido, ainda ontem eu e a Antonita comentávamos por isso, a experiência do vivido conta muito, porque ela vai sendo levada para as manifestações tranquilamente. Passo a bola, então, para a Antonieta agora. Em relação a essa questão das relações raciais, é muito sintomático que na história do Brasil há um grande silêncio em relação aos povos escravizados. Inclusive, essa ideia do rasto, que é muito forte, é como eles são localizados. Eles deixam rasto, jamais deixam algum texto ou alguma mensagem. Agora, no rasto, eles têm condições de deixar suas performances, de deixar os seus cantos. E, por exemplo, eu esqueci até de comentar isso, mas quando, no final do século XVIII, as companhias de letramento vão para o Nordeste, é ali, ao tentarem passar da letra para o texto, que muitos africanos escravizados vão se letrando. Isso é muito significativo porque eles não foram aceitos nas escolas. Os negros não eram aceitos nas escolas. Quando passaram a ser aceitos, era só nos cursos noturnos, que limitava muito a possibilidade de acesso. Então, isso também nos explica essa premência fantástica das culturas orais no Brasil. Eu costumo dizer que nós não somos um povo de analfabetos. Nós somos povos de ancestrais oralidades dos povos nativos e dos povos africanos da diáspora. O que nos deixa, nos deixa satisfeitos porque, mesmo sem acesso à escolarização, à alfabetização, essa presença, desde que a gente se disponha a pesquisar fora dos dados marcados pelos setores da história ou da sociologia ou da política, a gente recupera essas presenças. E essas presenças não deixam documentos, por isso é que é muito forte que o Troiot escreve esse texto, silenciando o passado, como uma forte crítica ao poder do arquivo, que é o poder da escrita, que fica preservada no arquivo. Então, é sintomático também que Troiot, que escreveu esse texto em 95, ele já tenha insinuado a ideia da grande presença de redes de comunicação entre os escravos. Portanto, é algo que é muito recente, mas que vem ganhando força cada vez maior, de pensar pesquisas que entrem na dimensão dos sistemas orais de comunicação, onde o corpo, a performance, a mímica, os gestos ganham uma dimensão muito grande. E, por exemplo, há pouco tempo, eu ainda estava lendo que José Correia Leite, um dos grandes nomes da imprensa negra em São Paulo, ele, quando completou 10 anos, ainda não tinha conseguido entrar em nenhuma forma de escolarização. Então, ele conta quase como foi difícil ele ter acesso a esse universo e se tornar uma grande liderança de imprensa letrada em São Paulo. Então, são questões que vão aparecendo aos poucos, e evidentemente que a Lei 10.639 e a Lei 11.645, elas são significativas, apesar de não ter ainda tido uma dimensão mais ampla, mas elas estão
presentes. E as pesquisas começam a ser situadas. Acho que esse é um ponto importante. Obrigado. Temos aqui mais uma pergunta, e a gente pode fazer essa última rodada e passar para as considerações finais, tá ok? Tem uma pergunta para a Dani, feita pela Simone, que diz o seguinte: será que é possível modificar com ações pontuais a estrutura curricular e epistemológica dos cursos de formação em artes e de teatro especificamente? Há ações nesse sentido? E aí eu gostaria de aproveitar a deixa da professora Antonieta e também pontuado pela Bebel para fazer uma pergunta final do âmbito da produção historiográfica brasileira, né? A gente ainda tem, vamos dizer, alguns passos de tartaruga no sentido de talvez compreender oralidade enquanto, né, possibilidade de pesquisa historiográfica, naquela ideia de ampliar o conceito de documento, né? Mas não na ampliação feita pela Escola dos Análises, né? Mas pensando aqui nessas perspectivas, né? Então, mais ou menos, esses dias eu estava conversando com um amigo que vai fazer um concurso, né? E um dos pontos do concurso ele me pediu ajuda era historiografia pós-colonial e historiografia decolonial. Aí eu perguntei para ele, mas será que existe já uma produção historiográfica decolonial? Foi uma pergunta que eu achei que eu achei interessante trazer para cá nesse sentido, né, de pensar em oralidade e produção historiográfica. E aí eu vou passar para a Dani, se vocês já puderem emendar as considerações finais, fiquem à vontade. Foi Simone que perguntou, né? Eu gosto de como se estivesse falando com uma pessoa mesmo. Então, Simone, o que é que acontece? Já existem ações em algumas universidades. A UFBA já tem uma disciplina de História do Teatro Negro, né? Então isso faz uma diferença muito grande se a gente para pensar, por exemplo, na história do teatro experimental do negro, que já Abdias do Nascimento já trabalhava nessa perspectiva de uma corporeidade afrocentrada e tudo mais. Se eu não me engano, algumas universidades no Rio de Janeiro também têm, não vou saber te dizer exatamente qual das universidades tem. Eu acho que no Mato Grosso do Sul também, então algumas universidades já têm as disciplinas de teatro, de história do teatro negro, o que é um grande avanço, né? A questão da gente trabalhar essas epistemologias, eu acho que vai muito de cada docente. Eu estou como professora voluntária desde o semestre retrasado no curso de teatro da UFAL. E eu ofereci duas disciplinas eletivas e vou oferecer mais uma agora, que é justamente as epistemologias de terreiro e a relação com o teatro. Então, acho que vai muito do docente que se propõe a trabalhar com isso, né? Como é o que eu pesquiso, eu dou a cara a tapa em relação a essas disciplinas. Mas tem uma ação muito importante sendo realizada na Unilab, com o professor Nicolas Jesus, que ele está trabalhando na perspectiva das pedagogias, ou na ideia de Exu nas escolas. E, se eu não me engano, na Unilab tem o curso de bacharelado interdisciplinar de artes, não tenho certeza, posso estar falando bobagem. Que aí, como ele também é babalorixá, ele vai aproximar as vivências dele como babalorixá das práticas dentro dos cursos de bacharelado em interdisciplinar e nos cursos de pedagogia também, né? Porque a gente tem que pensar que também, para os anos iniciais, é importante a formação do professor, horizontalizando esse conhecimento e trazendo outras formas de saberes para dentro da sala de aula. É uma ação de formiguinha, né? É aos poucos. Por exemplo, na Bahia mesmo, foi uma luta para conseguirem colocar na UFBA essa disciplina de História do Teatro Negro, se a gente levar em consideração que seria óbvio que na UFBA deveria ter, porque é a cidade fora do continente africano com maior quantidade de pessoas que se autodeclaram como negras, né? Então, são ações pontuais. Eu vejo muitas universidades fazendo cursos de extensão
muitos grupos de teatro que não estão dentro da universidade, principalmente agora na pandemia, conseguindo furar a bolha de onde eles trabalham por causa de lives, de webinários, então ações partindo também da comunidade externa da universidade e essas aproximações. Está acontecendo, devagar, mas está acontecendo. Eu posso complementar, Danilo? Pode. Ô, Bebel, só aproveitar, completar aqui a pergunta da Simone, para Antonieta e Bebel. É possível pensar no corpo enquanto memória ao analisarmos manifestações culturais negras contemporâneas, como o funk, por exemplo? Olha, Simone, eu penso que, ao analisarmos alguma das... o funk, o hip hop, é claro que eu não colocaria memória, mas eu coloco como a resistência, né? Porque é aquilo, é o discurso que é a forma como aquele jovem lá da favela, que nunca é ouvido, ele tem como gritar o seu protesto, né? Se ele for fazer um discurso, ele vai ser ignorado, né? Ele vai ser ignorado. Mas quando ele cria o funk, tá? Aí sim, ele protesta, assim como o passinho. O passinho que é bem próprio, né, do Rio de Janeiro, não sei como é que, mas eu acho que ainda é muito situado no Rio de Janeiro. O passinho é pura memória, é pura memória. Você vai pegar aqueles jovens de favela do Rio de Janeiro ressignificando vários contextos nordestinos, nortistas e do interior do próprio estado. O passinho, para mim, é algo extremamente fascinante em ver como aqueles jovens dominam e traduzem e colocam à mostra uma plasticidade que levou várias companhias de dança formais do Rio de Janeiro a incorporarem o passinho em suas academias, em seus exercícios e nos próprios espetáculos. Vários passinhos, vários passos do passinho, tá? Então, hoje, nas academias de dança, sobretudo do Rio de Janeiro. Estou falando do Rio de Janeiro porque é o que eu vejo, não sei outras, mas eu acredito que outras companhias de dança hoje já tenham incorporado o passinho também, né? Enfim, a outra pergunta que eu agora acabei esquecendo, a questão dos saberes populares, foi isso? Desculpa, Danilo, dá para repetir? Eu me perdi na primeira pergunta. A que eu fiz, né? Era você e uma outra, né? Que a Dani respondeu. Isso. Era uma das... a Dani foi... A pergunta que a Dani respondeu já foi... tem uma historiografia decolonial, pós-colonial? Isso, se existe, se é possível utilizar esse termo. É um ponto de um concurso, né? E se existe, aonde está, né? Se tratando de Brasil. Não, em tese, sim. Eu acho que se a gente pensar, por exemplo, a questão dos estudos de oralidade, o que trazem outras matrizes, né? Se a gente pensar alguns estudos que trazem matrizes afro-indígenas, enfim, de alguma forma uma historiografia pós-colonial, ou tenta ser. A gente não tem um corpo formado, e não tem. Mas eu acho que alguma coisa já se aparece, alguma coisa se manifesta, né? Não sei, eu jogo a peteca para a Antonieta. Bebel, e para o pessoal todo, essa questão da episteme, ela é muito importante. E nos leva também, nesse contexto, a procurar expressões epistemológicas dos povos de matrizes orais.
que elas não são os mesmos dos povos letrados. Eu estava lembrando das questões do Rampatebá, inclusive ele traz a ideia dos provérbios. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque aparece nessas culturas um imaginário proverbial. E esses provérbios, eles já contêm em si a visão cósmica, a visão do corpo e a memória oral. Então, por exemplo, tem um provérbio que o Rampatebá traz, que é: as pessoas da pessoa são inúmeras na pessoa. Isso é um dado muito interessante, mostra uma ancestralidade muito grande e longínqua, que é de mais de um continente. Então, esse imaginário proverbial, ele é uma ponta de lança das culturas de matrizes orais, que, eu concordo com vocês, nós ainda não temos uma sistematização desse universo, acho que ainda é uma questão muito incipiente, mas a gente já pode ir situando o diferencial grande entre povos que lidam com o corpo e com a memória oral e os povos brancos que lidam com a escrita e com o papel. Então, isso já nos mostra o profundo fosso que existe, que não é apenas de cor, não é uma questão de cor, é uma questão de cultura. A cultura é profundamente diversa. E eu acho que esse é um dado importante para a gente poder pensar focos de pesquisa que nos possibilitem entrar mais nesse universo das oralidades. Por exemplo, na década de 1980, um estudioso francês, Emílio Bonvini, veio ao Brasil porque ele estava procurando povos que já tinham desaparecido na África, mas que ele sabia que existiam no Brasil, mas ele não encontrou. Só que o que ele vai encontrar? Uma forte tradição oral, e ele vai acabar escrevendo um texto. E vai dizer que muitos traços da oralidade que não existem mais na África perduram no Brasil. Então, nós temos uma oralidade muito marcante, só que ela não é foco da universidade. A universidade, quando muito, abre para o teatro, mas para a episteme oral, isso cabe a quem está entrando nesse universo. E é um universo extremamente complexo, porque é um universo que não trabalha com abstrações, então a materialidade é muito grande. E a gente vai dizer o quê? Que a materialidade é dos povos euro-ocidentais. Os povos euro-ocidentais são idealistas, trabalham com conceito, com abstrações, por isso mesmo podem fazer uma história universal, coisa que nunca os povos africanos pensaram. Então, acho que tem muitas coisas que vão nos aproximando de questões, mas que nós não somos estimulados a fazer isso. Essa é uma questão importante. As questões que a gente trabalha nem fazem parte de pontos de concurso. Então, mostra que tem um diferencial muito grande e que ainda vamos precisar muito tempo para chegar mais perto, mas não podemos perder de vista os vestígios que ficaram, os rastros, os sinais que são muito fortes. E, nesse sentido, é muito interessante trazer um autor que a Bebel trouxe, que é o Glissant. Glissant vai dizer uma coisa extremamente interessante. Ele se coloca contra o sistema de pensamento, que ele diz que já foi muito mortal e muito pérfido. Então, ele pensa o quê? Num sistema de rastro-resíduo, que aparece no intervalo, que aparece aqui, que aparece lá, e que vai trazendo aos poucos outras formas de presença, que são exatamente os ausentes.
Então, essa questão do Glissant, eu acho extremamente significativa. Ele nos abre a possibilidade de um pensar de rastro-resíduo, que é uma coisa que o mundo ocidental jamais pensou. Então, é isso, a gente vai abrindo focos e vai conseguindo entrar em vários universos. Não sei até quando nós vamos dar conta disso, mas, enfim, é uma questão que começa. Eu acho que tem vários autores atentos a isso, mas eu acredito que, em termos de Brasil, serão mesmo os brasileiros que terão que arcar com essa questão. Mesmo porque tem uma questão da língua que é muito importante também. Não é a língua o português falado no Brasil não tem nada a ver com o português falado na África e nada a ver com o espanhol falado no resto da América. Então, ainda tem essa questão, nos coloca dentro do universo da colonização portuguesa, ou da liberdade que vai aparecendo a duras penas. Eu só queria complementar, porque a gente também, né, fica tão... Mas tem, há alguns anos, né, algumas universidades públicas, elas instituíram um programa que não era vinculado nem ao Ministério da Educação, mas que é extremamente interessante. Eu acredito que, nesse momento, ele deva estar congelado, né, pelo que estamos vivendo, mas que era um programa que tem um nome mais ou menos de, acho que, saberes populares. Eu me lembro que envolvia o FMG, envolvia algumas universidades do Nordeste, e que era levar os saberes populares, tá? Os benzedeiras e uma série de outros para dentro da universidade. Era uma troca, era um programa extremamente interessante. Eu acho que tinha esse nome. Ele ficava vinculado, por incrível que pareça, ao Ministério da Ciência e Tecnologia e não ao Ministério da Educação. Mas era... E a UFMG, até onde eu sei, a UFMG foi a que mais implantou. Então, em vários cursos, e não eram apenas os cursos de humanas, tá? Em vários cursos, os alunos da graduação tinham as suas aulas lá do currículo e as aulas com esses, digamos, cientistas populares, vamos chamá-los assim. Então, algumas coisas acontecem, coisas interessantes. Infelizmente, elas pipocam aqui e ali, como a Antonieta disse, mas há coisas, ou pelo menos havia, né, até alguns poucos anos atrás. Eu acho que essa questão é interessante porque esses povos de matrizes africanas, exatamente por terem uma concepção de unidade cósmica, eles têm um profundo conhecimento do mundo vegetal, do mundo mineral e do mundo animal. E, portanto, esses conhecimentos não vêm só para a área de humanas, eles vêm para a área de biologia, para a área química, eles têm outras formas de expansão. E, para a gente ter noção como isso foi durante muito tempo forte, em 1800 e pouco, no Rio Grande do Sul, onde a presença africana também é grande, houve uma família que foi toda ela envenenada por uma pessoa que trabalhava com as poções mágicas do mundo dos boticários. Isso provocou uma questão imensamente complexa e, desde então, os africanos foram tirados de dentro das boticas, porque ficou claro que havia um tipo de conhecimento que era silencioso, mas que fazia efeito. Bom, então, queria agradecer, porque se deixar, a gente vai para até meia-noite conversando, né, sobre esses temas. Dizer que hoje foi um dia muito, muito especial para mim, né? É uma live que eu estava olhando agora, né? É uma live feita pela UFAL, pelo NEAB da UFAL, com
A Dani, que é do IFAL, que eu tive uma passagem curta no ano passado, né, em meio à pandemia, e com duas colegas, né, já de alguns anos, que eu conheci nos meus anos de PUC São Paulo, né? Então, para mim, foi uma live mais que especial poder reunir vocês aqui e conversar sobre isso, né? Então, queria agradecer novamente e dizer que a gente volta na segunda-feira, e semana que vem a gente tem uma live na segunda e uma na terça ou na quarta, que será informada por e-mail entre hoje e amanhã, ok? Então é isso. Muito boa noite a todos, todas e todas, e até semana que vem. Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa Danilo. noite.